Olá, estamos aqui para fazer uma apresentação do novo texto do Alingo, Atlas Linguístico de Goiás, Codas Silábicas. Eu sou o Sebastião Elias Milani e eu escrevi esse texto. Este é o segundo volume do Atlas Linguístico de Goiás e trata das codas silábicas C, Re e Lê. Das 229 perguntas formuladas aos entrevistados, foram escolhidas 27, as quais exemplificam adequadamente o uso que os goianos fazem desses fonemas. A transcrição, conforme o volume Alingo Léxico-Fonético, apresenta as características gerais da articulação, demonstrando os traços pertinentes para a identificação das características articulatórias das comunidades eleitas como pontos de coleta. Neste volume, por meio de desenhos, ficam caracterizadas as pronúncias encontradas nessas comunidades de fala para os itens lexicais que apresentam codas silábicas, tanto nas formas lexicais na norma padronizada pela escola, como nas outras normas faladas presentes nos grupos. Assim, a coleta privilegiou diferentes tipos sociais, classificados pelos anos de escolaridade. Esse foi o principal fator que gerou um amplo conjunto de respostas, desde as formas padronizadas até formas grupais específicas ou familiares. O conjunto completo das respostas está publicado no volume Léxico-Fonético. Neste volume, Codas Silábicas, pretende-se, por meio de cartas fonêmicas, demonstrar os traços que são ativados pelos falantes nas comunidades. Nas cartas, é possível verificar os diferentes conjuntos de traços que os falantes realizam para os arquifonemas em questão. Das 27 questões escolhidas, privilegiaram-se as respostas esperadas e aquelas respostas que deixaram evidenciadas as características da comunidade de fala para as codas silábicas. Esses são os pontos de coleta e nestes sites citados no alto da tela é possível ter informações outras sobre as diferentes informações relativas ao estado: clima, relevo, produção agrícola, produção industrial e etc. A carta número 1, no item lexical córrego, a síncope do fonema vocálico pós-tônico gera a forma corgo, ou corgo, né? Ou corgo, a qual permite o reconhecimento das diversas realizações em Goiás para essa coda silábica. Apareceram também, como resposta à pergunta como chama um rio pequeno, no Alingo Léxico-Fonético, água de cabeceira, grota, lago, lagoa, nascente, ribeirão, rego d'água, ribeirão, ribeirãozinho, rio, rio pequeno, riozinho, e a distribuição está aí na carta abaixo. A carta número 2, a pergunta foi: como chama o clarão que sai da nuvem quando chove e ele cai? As respostas foram variadas, as esperadas eram relâmpago e raio. Outras respostas na carta número 2 foram machadinha, né, e relâmpago. Nós mostramos aquelas que têm, as respostas que têm coda silábica. Estão distribuídas aí, como pode ser visto. A pergunta feita foi: como chama a chuva muito forte com vento?
eram esperadas as respostas vendaval, ventania e também tempestade. As outras respostas, chuva brava, chuva forte, chuva pesada, chuva de vento, chuvona, pé d'água, temporal, toró, tromba d'água, trovoada e ventania. Nós optamos por tempestade justamente por causa da alta incidência e da coda silábica. A pergunta foi, como chama aquela chuvinha fininha? Além das respostas das cartas número 4 e 5, ocorreu molha bobo, que é o nome típico usado pelos goianos, chuva de molhar bobo, né? E as suas variantes. Então é a carta número 4 e 5. Nessa aqui foi chuvisco e suas variantes. Nessa aqui, inverno, invernado, invernou, né? E suas variantes. A carta número 6. A pergunta foi, como chamam aquelas cores que se formam quando tem sol e chuva? As respostas esperadas eram as que estão na carta número 6. Arco-íris e arco da velha. No caso deste item lexical, ocorreram a pronúncia mais antiga desta coda silábica, né, que é o lê, e a hipercorreção do aproximante retroflexo, a vocalização uau. A pergunta foi, como chama quando para de chover? A resposta esperada era estiagem. Também ocorreram respostas mais óbvias, como a chuva parou, o tempo limpou e seca. Né? Estiagem e suas variantes aí na tela. A pergunta foi, como chama aquela água que se encontra nas plantas de manhã? As respostas esperadas eram orvalho e sereno. E nós optamos pela palavra orvalho por causa da coda silábica, estão aí mostradas as variantes. Ocorreram outras variantes, mas que não interessavam porque não tinha coda silábica, tipo novalho, nuvalho e etc. A pergunta foi, quando não é nem tarde nem noite? As respostas esperadas estão na carta número 9. Ocorreram outras respostas que podem ser conferidas numa língua léxico-fonética, como boca da noite, cair da noite, pôr do sol, né? E aí está a distribuição das variantes que ocorreram para essa pergunta. A pergunta foi, quais os conjuntos, formações de estrelas que você conhece? Não havia uma resposta esperada. As respostas na carta número 10 ocorreram para quase todos os entrevistados. Então, Cruzeiro do Sul e Três Marias. Né? A pergunta foi, como chama o fruto do pé de milho? A resposta esperada era espiga, mas muitos entrevistados responderam milho. Nas respostas da carta número 11, fica evidenciado o alçamento da pretônica na fala goiana, além da pronúncia do fonema fricativo C em coda silábica como alveolar. A carta número 12. A pergunta foi, como chama o lugar onde as pessoas vão para beber? As respostas, além de bar, seria boteco, mas ocorreram outras respostas. Entre elas, as mais interessantes é venda. Mas todas estão no alínguo léxico-fonético. Foram poucas as respostas da coda silábica como glotovelarizada, bar, como ocorreu com outros itens lexicais. Essa pronúncia é típica do entorno do Distrito Federal, do noroeste do estado. Também ocorreram para alguns entrevistados na fronteira com Mato Grosso, em torno às rodovias federais que são iniciadas no Distrito Federal. A pergunta foi, como chama aquilo que tem no arreio para carregar coisas? A resposta esperada era alforjes, um nome que não é mais comum na fala diária, por se tratar de um equipamento para arreio de cavalos e as pessoas não convivem mais com cavalos e o trabalho na zona rural. Muito significativo para a caracterização da fala em Goiás
são as diversas realizações da coda silábica, que na ortografia se marca com com L, né? Desculpa. Porque a pronúncia regular fora um dia esse fonema líquido consonantal, mas que genericamente os brasileiros vocalizam atualmente. Entretanto, na variante goiana, muito comum é o rotacismo com a forma da líquida vibrante aproximante retroflexa. A carta número 14. Em todas as classes de palavras do português brasileiro, no falar goiano, conforme carta número 14, quando o item lexical termina com o fonema líquido vibrante simples, podem ocorrer apócope e os alofones, esses daí, né, com ampla maioria para o retroflexo, né, aproximante. Outra resposta para a pergunta, como chama aquele passarinho pequenininho que voa bem rápido e também para no ar, foi colibri, né, e uma variante, canlibri. Então, na carta número 15, observam-se as alofonias entre os fonemas vocálico-pretônicos e também com o arquifonema líquido vibrante simples na primeira sílaba, o retroflexo e o glotovelar. A pergunta foi, como chama aquele inseto que pica a gente à noite? Além das respostas da carta número 15, ocorreram muriçoca, borrachudo, mosquito, né, e as suas variantes. Então, a resposta era pernilongo, né? A resposta esperada. E aí está todas as variantes. Interessante as alofonias. Né? Na carta número 16, o que fica marcado é a hipértese entre a sílaba tônica e a pretônica. A pergunta foi, como chama o inseto que queima a pele? Além de lagarta, ocorreram como resposta, entre outras, taturana e suas variantes e potó. Então, aí estão as possibilidades para o léxico lagarta. O item lexical calcanhar apresenta o rotacismo entre a forma vocalizada do fonema lê e uau e as formas do fonema líquido vibrante simples, o retroflexo e o glotovelar, na sílaba pretônica. A pergunta foi, como chama a parte de trás do pé? Então, calcanhar. Né? No item lexical tornozelo, na carta número 18, para além da alofonia do arquifonema líquido vibrante, nota-se o alçamento dos vocálicos pretônicos. A pergunta foi, como chama o osso pontudo que fica entre o pé e a perna? A outra resposta típica para essa pergunta em Goiás é ossinho da miséria. A pergunta foi, o que é que a gente sente quando alguém cutuca as costelas? Na carta 19, nota-se que a realização do fricativo C somente foi realizado como alveolar. Outro mais, o ensurdecimento do fonema oclusivo velar G em Q, isso ocorreu com outros itens lexicais da coleta. Na carta número 20, com o item lexical corcunda, percebe-se a extensa alofonia na coda da sílaba pretônica, desde a síncope do fonema o aproximante retroflexo, o apical e o glotovelarizado, e até a vocalização. Também na sílaba pretônica, a alofonia dos fonemas vocálicos, variando em A, O. A pergunta foi, como chama a pessoa que tem as costas tortas? A pergunta foi, como chama aquela bolinha que sai no olho e dói muito? Além de ter sol, ocorreram as respostas bonitinha, dordólios e espinha. Na carta número 21, além da metátese na primeira sílaba, fica evidenciada a alofonia
do fonema vocálico pré-tônico e do arquifonema líquido vibrante. A pergunta foi: como é chamado o marido enganado pela mulher? Além de corno, carta número 22, ocorreram as respostas chifrudo e traído. A pergunta foi: como chama a mulher que ajuda a nascer os bebês em casa? A única resposta foi parteira, mas se observa na carta número 23 a alta realização da vibrante, glotovelar, por quase todo o estado, que só ocorreu com este item lexical. A pergunta foi: como chama quando a mulher está grávida e perde o bebê? Além de aborto, ocorreu a resposta perdeu. A pergunta foi: como chamam as roupas íntimas da mulher? Além de calcinha, ocorreram as respostas anágua, combinação e lingerie. Na carta número 25, observa-se o rotacismo entre o aproximante retroflexo e a vocalização. A pergunta foi: como chama a parte da roupa em que se guarda dinheiro? Além das respostas da carta número 26, ocorreu algibeira. No item lexical bolso, observam-se as variantes para o mesmo fonema na coda silábica. A pergunta foi: como chama o lugar em que o pedestre anda ao lado da rua? As respostas esperadas eram calçada, sarjeta e passeio. As três ocorreram. Essas são algumas referências. Chamo a atenção para a obra do Palacin, um professor da UFG, que escreveu muito sobre a história de Goiás.